Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Vamos ao destaque do dia. Futuro governo. Ministro nomeado para o Itamaraty, Mauro Vieira, diz que política externa vai apostar nas relações com China, Estados Unidos e América Latina. Presidente eleito Lula deverá priorizar visitas a esses países. Maíra Heinen. O futuro ministro Mauro Vieira também afirmou que as relações com a Venezuela serão retomadas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ciência e tecnologia. Vamos conversar ao vivo com o ministro Paulo Alvim sobre os avanços nas pesquisas do coronavírus. E outros temas que foram destaques do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações nos últimos anos. E ainda, a Empresa Brasil de Comunicação recebe certificação de boas práticas de administração entre empresas estatais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Os avanços da ciência brasileira na luta contra o coronavírus. Novidades em inovação e o crescimento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São alguns dos temas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E quem vai detalhar as ações e programas da pasta é o ministro Paulo Alvim, que conversa com a gente ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, vamos começar falando de algo que marcou esses últimos anos, que foi aí a pandemia de Covid-19. A gente teve uma participação fundamental da ciência no desenvolvimento de vacinas, estudos, enfim, formas de combater essa situação. Conta pra gente um pouquinho do que o Brasil produziu em relação a isso. Veja bem, o Covid foi um desafio, daqueles desafios que os colegas da ciência e da tecnologia brasileira abraçaram e, importante, em parceria com o setor empresarial. Então nós tivemos não só avanços na área científica, e aí eu queria registrar uma iniciativa que foi tomada ainda em dezembro de 2019, quando começava a se discutir, né, a nível internacional a presença dessa pandemia, né, pesquisadores brasileiros das nossas redes de pesquisa, dos nossos institutos nacionais de ciência e tecnologia, começaram a ficar antenados, e isso permitiu que ainda o ministro Marcos Pontes criasse, em fevereiro de 2019, ou seja, a pandemia foi implementada, foi assumida no Brasil em março, mas em fevereiro nós criamos a Rede Vírus. O que é a Rede Vírus? Um grupo de pesquisadores da área de virologia, todo esse espectro que definiu um ponto que é muito importante, uma estratégia. Naquele momento se definiu uma estratégia de como a ciência e a tecnologia iriam abordar. E tínhamos várias linhas. Uma delas foi desenvolver vacinas, e aí é um ponto importante, o Brasil nunca teve uma vacina brasileira. Nós temos uma capacidade de produzir vacinas com IFAs, que foi um termo que inclusive foi muito famoso, todo mundo começou a falar, né, dos IFAs. Nós sempre produzíamos a partir de IFAs importados, né, e temos uma competência, né, em reproduzir, em todo o processo de transformar nos pequenos frascos, e principalmente a competência do SUS de fazer chegar a vacina na população. Mas o desenvolver nós não tínhamos. Temos a capacidade em vacina animal, mas a vacina para seres humanos nós não temos. Então nós conseguimos fazer esse esforço, e hoje nós temos uma competência instalada. Isso é um primeiro legado. O segundo legado é uma rede de proteção, né? Uma rede de proteção não só com ampliação de laboratórios NB3, né? E quando nos defrontamos com a situação, éramos 12, hoje são 30 e estamos implantando mais 48, ou seja, hoje você tem uma proteção que permite fazer, por exemplo, sequenciamento, né? Sequenciamento das variantes. Então, nós criamos uma rede de proteção, também um outro legado. E talvez o legado mais importante, né, é a criação do CT Vacinas, em parceria com a UFMG, que vai permitir desenvolver todo o processo. A gente gosta de falar que é a nossa Oxford, que permite fazer o aparelhamento, os testes clínicos e até chegar ao IFA,
que aí será repassado para o setor produtivo. Ou seja, apesar da crise da pandemia, nós, no que se refere à ciência e tecnologia, demonstramos uma capacidade de solucionar. Então, foram desenvolvidas alternativas de vacina, hoje temos 2 sendo em fase de testes clínicos, nós temos de 15 pesquisas desenvolvidas, desenvolvemos diagnósticos nacionais, né, dos mais diversos, uma capacidade de desenvolver IFA e principalmente equipamentos. Agora, ministro, qual a importância da gente ter uma vacina contra a Covid desenvolvida aqui pelo Brasil? Veja bem, todo mundo aprendeu também que o vírus ele evolui e tem as variantes. Quando você tem a capacidade de desenvolver localmente, você consegue interferir e com isso alterar o IFA, né? Caso isso não ocorra, eu tenho que depender de uma alteração que é feita no exterior, que muitas vezes são outras variantes. Então isso dá uma capacidade de resposta, da velocidade de solucionar, que é um ganho, é uma soberania, né? Isso permite soberania tecnológica para resolver um problema de saúde pública. Ministro, quanto é que foi o investimento para combater a pandemia? Só no ano de 2020 foi um investimento de mais de 1 bilhão, né? E continuamos investindo. Agora, nesse momento, né, quase 200 milhões vão ser investidos na parte da aplicação dos testes clínicos fase 3, das 2 que estão em fase 1 e 2. Uma do Senai Cimatec e outra da UFMG. Ou seja, as vacinas brasileiras estão rodando. Você vai dizer, mas vai aplicar agora? Não, isso é competência. Isso é capacidade de desenvolver vacinas. E esse é o grande legado que fica. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho do Programa Espacial Brasileiro, que também teve destaque nesses últimos anos. Queria que o senhor falasse para a gente quais foram os avanços, principalmente em relação à nossa base em Alcântara. Tá, vamos lá. O Programa Espacial Brasileiro foi uma retomada, né, a partir de 2019, né? E aí não é só porque o nosso ministro Marcos Pontes era astronauta, é porque é fundamental hoje, né, são 2 áreas que são estratégicas, espaço e mar. São os grandes desafios da pesquisa científica e tecnológica. No que se refere ao espaço, houve uma retomada de atualização de regulações, então um grande avanço na normalização. Nesse aspecto, teve uma grande parceria com o setor, não só o ecossistema espacial brasileiro, o setor produtivo, academia, governo, mas também o parlamento. O parlamento foi parceiro nesse processo dos avanços. Final do ano passado, lançamos o novo Plano Anual de Atividades Espaciais, ou seja, uma grande evolução. E definimos 4 áreas estratégicas de atuação, além desse aspecto regulatório, que foi a primeira questão dos centros de lançamento. Nós temos uma situação diferenciada, nós temos 2 centros de lançamento no Brasil, Barreira do Inferno e Alcântara. Barreira do Inferno hoje complicado porque a cidade se chegou, então você só consegue fazer de pequenos foguetes, né? Mas Alcântara tem uma situação diferenciada no que se refere à competitividade de lançamentos, porque em função do seu posicionamento, né, no próximo ao Equador, você tem uma economia de combustível. Todo mundo já viu aquele filme que o foguete é praticamente combustível. 95% costuma ser, né, da massa, do peso, é combustível. Então, qualquer economia, e se consegue economias de 30% a 40%, isso é um ganho muito significativo. Além disso, né, pela posição de Alcântara, e pela possibilidade de menor risco, né, pouca circulação de aeronaves naquela situação, você tem janelas de lançamento o ano inteiro, né? Então isso também é um diferencial, e como hoje nós vivemos num ambiente de foguetes menores, nós passaremos a ter mais lançamentos de foguetes menores. Então, lançamento é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje vivemos a questão dos satélites. Basta a gente ficar olhando para o céu que de vez em quando a gente vê não só a estação espacial, mas vê alguns voos de satélite. Então, aumentou muito a colocação. Então, o satélite se tornou estratégico. A necessidade de foguetes. Então, falamos centro de lançamento, foguetes, satélite, e o mais importante, que está no dia a dia da nossa sociedade, são os serviços satelitais, né? Então, o Waze, né, serviços de telecomunicação, né, um monte de serviços que estão no cotidiano do cidadão são serviços satelitais. Então, essa é uma grande oportunidade para o país. Ministro, algo que também ganhou força foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse ano foram diversas novidades que tiveram como tema o bicentenário da independência e também virou política de Estado. Qual o saldo que se pode tirar desses eventos nos últimos 4 anos? Vamos lá. Promoção da ciência e divulgação da ciência.
Isso é fundamental não só para a percepção da sociedade, da contribuição da ciência e tecnologia para o dia a dia do cidadão, mas mais que isso, a gente tem que pensar na formação de futuro, novos pesquisadores. Então, a Semana Nacional, que esse ano comemorou a sua 19ª versão, é um grande esforço de toda a comunidade científica e tecnológica. Esse ano tivemos mais de 100 estandes, né, de instituições que praticam e fazem ciência e tecnologia, mostrando o dia a dia e como aquilo interfere na situação. Então virou, inclusive, aqui em Brasília, a gente fez no pavilhão um programa de família, porque as crianças adoravam participar, os pais se interessavam, ou seja, criou um grande programa de família e a tendência tem crescido anualmente. Esse ano foram mais de 8.000 pessoas por dia. Chegamos a um público de 60.000 pessoas. Uma temática, né, que é cada vez desafiadora. Tem algumas coisas que as crianças adoram, né? Tecnologia, espaço, dinossauro, como a gente comentava. Então, tem algumas temáticas que a criança atrai. E tudo isso tem a ver com ciência. Então, essa questão de fazer essas semanas, feiras de ciência, Olimpíadas científicas, tudo isso é um esforço de atrair o jovem, a criança, para a temática de ciência e tecnologia. Isso acaba também puxando a gente para a pergunta seguinte, que seria a capacitação na área de tecnologia, né, ministro? Quais têm sido os avanços nesse sentido? Veja bem, nós começamos em 2019, nós fomos procurados, principalmente pelo segmento de tecnologia de informação e comunicação, né, em função de, naquela oportunidade, uma carência de 240.000 postos de trabalho. O que significa isso? As empresas não conseguiam, no mercado, contratar pessoas qualificadas. Nós formamos uma média anual de 50 a 60 mil profissionais na área de TI, né? Isso não atende a demanda. Hoje, essa demanda é superior a 400 mil. Né? Nós montamos um programa do Ministério em parceria com os colegas do MEC, com os colegas do Ministério da Economia, que nós estamos formando adicionalmente 70 mil profissionais. Mas estamos muito aquém. Então, nós temos desenvolvido um conjunto de parcerias com o setor empresarial, primeiro, para acelerar a formação, e segundo, para fazer com foco nas demandas do setor produtivo. Isso hoje acontece com o setor de TI, que teve, com a pandemia, a aceleração da transformação digital, mas já começa a acontecer em outras áreas estratégicas, como biotecnologia, nanotecnologia, espaço, com certeza é uma, mas as tecnologias nucleares, as energias alternativas, ou seja, o setor intensivo em tecnologia tem demandado muita formação e, com certeza, esse é um desafio de Estado, né? Formar capital humano qualificado e atualizado se torna cada vez mais estratégico. Agora, ministro, uma novidade na área de ciência foi a criação do Instituto Nacional do Mar. O que é esse instituto, né? Por que ele foi criado? Vamos lá, o Instituto Nacional do Mar é uma grande anseio que a gente conseguiu efetivar esse ano, né? No sentido de integrar. É uma grande rede, é uma OS, que vai integrar a capacidade de pesquisa, o potencial de pesquisa, principalmente na área de mares e oceanos, né? O Brasil tem uma costa, né, muito significativa, então mar é uma janela muito significativa, porque quando eu falo mar, eu estou falando energia, eu estou falando alimento, eu estou falando mineração, além do potencial, né, da água do mar, que pode ser uma solução para algumas regiões. Então, nós estamos na década dos oceanos, então isso também se conjuga com esse esforço e é um grande fator integrador de trabalhar a temática mares e oceanos do ponto de vista de pesquisa científica e tecnológica, otimizando os recursos. Nós já temos grupos muito fortes na área de oceanografia, na área integra em conjunto com os colegas da Marinha do Brasil, ou seja, junta todo um esforço, o Instituto ele é alavancador e vai permitir muita cooperação internacional nessa área, que também se torna estratégica. E já existem investimentos previstos, ministro? Sim, a gente já começou esse ano, tem um orçamento inicial e a previsão já para o ano que vem é um orçamento de 10 milhões para iniciar os trabalhos de pesquisa. Ministro, mais recente foi lançado o programa Água Atmosférica. O projeto vai avaliar a questão da água, o impacto da qualidade dela no ambiente escolar. O senhor pode detalhar melhor como é que vai ser isso? Vamos lá, mais uma linha de pesquisa, né? A gente brinca que no Ministério do alfinete ao foguete, né? E a questão da água atmosférica, ela surge de uma experiência israelense, e aí isso é fruto de uma parceria, né, de Israel com o nosso Instituto do Semiárido, o INSA, né? E nós estamos iniciando em algumas cidades do Nordeste, várias escolas do Nordeste terão esse equipamento que, a partir da umidade, gera água.
né? Umidade do ar. Aqui em Brasília a gente tem pouca umidade do ar, mas em algumas regiões você tem uma forte umidade, então você tem a capacidade de transformar, né? Por isso que é água atmosférica, né? E esse equipamento permite ter nas escolas uma água de qualidade. Água de qualidade significa melhoria de saúde, melhoria de vida. Então a gente vai fazer um trabalho de pesquisa junto com os colegas da Fiocruz no sentido de mensurar que quando a criança tem água de qualidade, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Isso tem impacto, inclusive, na educação dela. Ministro, é um projeto piloto, né? Quais são os próximos passos? Veja bem, a partir daí, caso a gente consiga, tem toda uma estratégia de chamamento do setor empresarial para que vejam isso como oportunidade, porque é um equipamento. Um equipamento que pode ser disponibilizado, né, como está sendo feito em outras áreas de educação, para energias renováveis, para metano, coisas desse tipo, no sentido de transformar, né, a escola não só um ambiente de aprendizado, mas um ambiente de se testar tecnologias que melhorem a qualidade de vida daquela população. Muito bem, a gente conversou com Paulo Alvim, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro, obrigado mais uma vez pela entrevista à Voz do Brasil. Obrigado pela oportunidade. O Ministério da Saúde assinou hoje um acordo para comprar o Zolgensma, um dos remédios mais caros do mundo para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal. O medicamento vai ser oferecido de graça no Sistema Único de Saúde. O pagamento vai ser parcelado e sujeito à eficácia do tratamento. O medicamento Zolgensma, usado no tratamento de atrofia muscular espinhal, tem apenas uma dose e custará R$ 5.700.000 para o SUS. A novidade é que o pagamento será feito em 5 parcelas e mediante a eficácia do tratamento. A diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, substituta do Ministério da Saúde, Luciene Bonan, comenta como o acordo vai funcionar. Ser um pagamento parcelado da tecnologia, tendo parcelas de 20% anuais, vinculado ainda ao alcance do resultado da tecnologia. Se houver morte ou ainda uma perda no ganho, essas parcelas elas serão canceladas. O medicamento é indicado para crianças com até 6 meses que estejam tratando os efeitos da atrofia muscular espinhal sem a ajuda de aparelhos para respirar por um período de até 16 horas por dia. A estimativa